Eu conheci, gente, o relacionamento abusivo com meu pai. Meu pai, ele traía minha mãe, enquanto ele era casado com minha mãe, ele tinha um amante, e ele me levava para casa dessa amante. Quando a amante saía, ele me dava bebida alcoólica e tinha relações com outras mulheres lá. Quantos Então foi anos você assim. Eu tinha uns 13? 8, não lembro exatamente a idade, porque eu acho que alguns traumas a gente coloca numa parte do nosso cérebro que a gente esquece. E eu Sim. comecei a entender isso na terapia. Tem umas coisas que eu não lembro data, eu não lembro, porque a gente coloca para se marcou, proteger. né? Mas foi o meu pai que me ensinou isso. Então, eu comecei a aceitar os relacionamentos abusivos por causa do meu pai. Que era o exemplo que você tinha em casa. Era, e foi a vida toda assim. E o meu último relacionamento foi pior, porque ele exigia que eu tivesse cabelo liso e que eu fosse... que eu seguisse todo um padrão. E detalhe, nós somos negros. Ele também era um homem negro. Então, a gente, como mulher, a gente ainda tem que passar por isso de muitas vezes ter a própria pessoa, né, da nossa própria raça, tendo que fazer alguma coisa para nos esconder. E Amiga, eu conheci... somos todas da raça humana, a gente tem que ser respeitado, não importa, Sim, somos todos iguais. exatamente. Isso é um absurdo de grau maior, hein? E fora que o cabelo, eu sinceramente, eu adoro o cabelo de vocês, eu adoro o cabelo cacheado. Parabéns. Obrigada. E ele pegava muito no seu pé por causa desse cabelo lindo? Por causa de tudo. Tá, era gordo, era cabelo, era... Era gordo, era Aposto que ele era um cabelo, feio. Sim, é sempre um sempre feio. um A gente feio. sempre Aposto que ele sofre era por um um feio. feio. Nenhum bonito faz isso com a gente. aposto que Mulher ele é era sempre feio. um feio. Fala mesmo, amiga. Exato, sempre um feinho. E aí, mas eu já Abaixa tinha... a autoestima dele, né? Já tinha toda aquela autoestima. E ele depois, com certeza, ele também não tinha autoestima elevada, né? Então, ele fazia Tinha que isso. abaixar você pra ficar igual. Exato. Então, foi tudo isso, mas também porque eu não me conhecia. Eu não me aceitava. Então, a partir do momento que a gente tem a autoestima que não está ali do jeito que tem que estar, e a gente entra em um relacionamento que é abusivo, a gente também permite, né, passar por isso. Óbvio que a vítima nunca é a culpada, mas a gente se sujeita a algumas coisas. No meu caso, eu quis continuar o relacionamento, mesmo saindo que ele me traía, sabia, né? mesmo sabendo de tudo que ia acontecer, porque eu descobri várias coisas, mas eu continuei, queria estar ali, porque em mim faltava Você não uma sabia, a gente só dependência, sabe né? que é Era abusivo quando dependência. sai, né? Só sabe que é abusivo quando sai, quando tá dentro não nota. Eu sabia Você que eu sabia? estava vivendo um relacionamento abusivo, porque ele lascava minhas roupas. Quando eu tinha uma amizade com alguém, ele falava que a pessoa estava falando mal de mim, então eu fiquei louca. E foi ali dentro do relacionamento que eu descobri toda a questão de compulsão alimentar, ainda saí com vários problemas psicológicos. Por isso que nunca fique com o feio, gente. Porque o feio, ele acaba com você. Ele ainda tem que pagar terapia, que terapia é caro, Eu você concordo com ela, muito bom. triste. Então, foi isso. Então, teve toda a questão de eu já vim desde a infância, teve a coisa de eu também não me aceitar, teve a coisa de eu me olhar. E outra coisa, quando eu comecei, né, a ver os tutoriais de maquiagem, agora voltando para a internet, todas as referências que eu tinha eram de mulheres brancas. Então, a mulher negra, embora a gente sempre esteja batendo nessa tecla, a gente não tem referência. E hoje, eu estar na internet para poder falar para as outras pessoas que se parecem comigo, que elas precisam sair de relacionamento abusivo, é outra pessoa parecida Sim, com ela claro, falando. claro. Entendeu? Então tem toda essa coisa. Então, a gente não gosta de passar pelo processo. Eu não queria passar pelo processo, Eu amor. odeio esse Eu processo. queria estar belíssima com o meu marido atual, belíssima. Me conta, quando é que foi essa... Eu quero chegar nesse Meu amor, marido era atual, meu belíssimo. amigo, era meu amigo. Como é que foi Te essa contar o virada de bafão, chave? te contar o Conta bafão logo. aqui, o bafão, Lulu. Ele era meu amigo e foi ele que me deu a ideia de entrar na internet. Entendi. Entendeu, mulher? Aí depois ele já sabia de tudo. Foi ótimo que eu não precisei mentir pra ele, porque Já conhecia a início de pessoa. relacionamento, a gente tem que mentir, falar que come pouco, não, já Sim. entrei bufo na cara dele. Já dei logo, ele me deu logo a real. E aí, mulher, ele já estava ali, a gente era amigo, e ele me deu a ideia de criar, né, de entrar mesmo na rede social e divulgar meu trabalho enquanto maquiadora. E quando eu saí do outro relacionamento, eu já estava no processo depressivo e a psicóloga disse, faça alguma coisa que você ama. Ele, na época, era meu amigo, falou, vai pra internet. Que bonitinho. E aí, bonitinho, menina, delícia. Aí, mulher, a gente ficou, né? Foi ficando, a amizade foi se fortalecendo. Ele me ajudou em vários momentos, porque é importante ter a rede de apoio. Quando minha mãe ficou Sim. sem trabalho, ele deu trabalho à minha mãe. Então, a gente começou uma amizade e depois se transformou em relacionamento. Maravilhoso. E ele foi a pessoa que eu não queria passar pelo processo, porque eu odeio também passar Eu pelo odeio o processo. processo. Eu também, amigo. Vamos fazer um grupo no WhatsApp. Vamos, odiamos fazer o um grupo. processo. Eu O nome odeio do grupo passar vai pelo ser assim, processo. odiamos o processo. Ele é de Capricórnio. Ele, vamos, Eles calma. gostam do que processo. ódio. Capricórnio gosta. E ele, vamos passar pelo processo, toda aquela paciência. E se não fosse ele, a minha rede de apoio, eu não estaria aqui. E aí, quando então, que você olhou e o coraçãozinho brilhou, tipo... não, no primeiro momento a gente estava sem Era só fazer amigo. nada. Ah, Era entendi. e a gente estava fazendo nada. Falei, vamos. Aí a gente se apaixonou e aí foi construindo. O legal do nosso do relacionamento é que eu acredito que quando começa com amizade, é muito mais, sabe? Você Meu vai começou fortalecendo. assim Você também. começou assim. Amigo, Tá vendo? trabalho, aí Maravilhoso, gosta. Dica de relacionamento já no programa. Gente, mas que história é essa?
Começou assim. Agora, é inacreditável como que as pessoas... Eu já vivi relacionamentos, não eram nem de namoro, não, mas outros relacionamentos abusivos, aí eu não notava. Eu só notei quando alguém me falou e aí caiu a ficha, assim. Eu notava porque eu Eu não conhecia notei. meu pai. Ah, então. Eu conhecia meu referência. pai.